O Eto Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contra-Colonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 4 do podcast O Eto Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe a psicóloga Débora Eliane. Débora Eliane, psicóloga clínica e social, mestra em psicologia da educação pela PUC São Paulo, com especialização em psicologia clínica no CAF e saúde mental pela FSP-USP. Extensão acadêmica em africanidades pela UFABC. Atualmente, além da atuação clínica, onde trabalha majoritariamente com atendimento destinado à população negra, é professora universitária, supervisora de estágios, coordenadora de curso de pós-graduação, além de ser parte do ativismo social por meio das ações realizadas junto à equipe do projeto social Vivencer, projeto social vinculado ao terreiro de Umbanda. Débora, querida, muito prazer em recebê-la no nosso podcast. Hoje a gente tem a missão, né, de falar, de surfar, né, no pensamento da nossa querida filósofa Sueli Carneiro, a qual você, né, tem feito ultimamente um estudo profundo, né, dessa literatura, dos conceitos que ela traz para nós. Esse episódio ele partiu, né, de um argumento de Sueli Carneiro que diz o seguinte, né? Mulheres negras, a vanguarda do movimento feminista e das lutas sociais. Nós, mulheres negras, somos a vanguarda do movimento feminista nesse país. Nós, povo negro, somos a vanguarda das lutas sociais deste país porque somos os que sempre ficaram para trás. Aquelas e aqueles para os quais nunca houve um projeto real e efetivo de integração social. A partir dessa colocação da nossa querida Sueli Carneiro, gostaria que você falasse para nós, né, como que você enxerga, né, essas afirmações, o que você, dentro do seu estudo em relação às suas teorias, né, a que conclusão você chegou, e queria que você compartilhasse com nós. Bom, antes de qualquer coisa, quero dizer obrigada pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra e um privilégio mesmo poder falar sobre Sueli Carneiro. É um certo nervosismo também pela grandiosidade que ela representa, né, por tudo que ela é e nos possibilita ser, né? Para falar de Sueli Carneiro, eu tenho aprendido que é importante, antes que eu fale como eu me encontrei com ela e como que eu olho e compreendo tudo isso que ela vai trazendo para a gente. Então, antes de qualquer coisa, eu me encontro com Sueli Carneiro, sendo eu uma mulher negra e sendo uma mulher negra psicóloga, que, sempre apaixonada por filosofia, andava pelo mundo desesperadamente procurando uma filósofa para chamar de sua ou para chamar de nossa, né? Algo que demorou para acontecer na minha vida. Então, quando eu encontro Sueli Carneiro, eu vou lendo Sueli Carneiro e vou aprendendo com ela, eu vou inclusive reorganizando a própria história da minha vida e compreendendo as histórias das muitas mulheres negras, da minha família, do entorno da minha família, do entorno da minha vida. Então, Sueli Carneiro, com sua história, com suas atitudes e posicionamentos, me reorganiza enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto mulher negra, enquanto profissional que durante muito tempo ficou deslocada nesse campo que deveria ser desde sempre um campo de cuidado para todos, que é a psicologia. E quando eu me inspiro numa filosofia, eu também tive dificuldade de achar uma filosofia que pudesse me ajudar a pensar a existência negra. E filosofia carneriana, vamos dizer assim, né, de Sueli Carneiro, ela me reposiciona, porque ela faz uma filosofia que nos convoca a pensar a partir de indignações.
né? De Exatamente. olhar para o mundo, de olhar para essas mulheres, de olhar para as pessoas pretas e se indignar. Ao mesmo tempo que ela me ensina a olhar para essas mulheres negras e pensar e compreendê-la como mulheres extraordinárias. E eu falei assim, como uma filósofa tão incrível e tão maravilhosa como essa, que me traz a indignação e o reconhecimento da nossa extraordinária existência, demorou tanto para aparecer na minha vida, né? Sendo eu uma mulher negra brasileira. É E que aí, também, quando né, você... desculpa, mas é que Imagina. também dentro da nossa formação, né, o que nos é jogado, imposto, né, é o eurocentrismo, né, uma educação voltada para o eurocentrismo, né. Então, as produções são de filósofos brancos e parece que não temos os nossos próprios filósofos, né? E faz toda a diferença uma filosofia africana, afro-brasileira, né? Afrocentrada. Uma filosofia pensada onde pisa os nossos pés, como bem disse Sueli Carneiro, né? E nesse caso específico, por ser brasileira, por ser alguém que viveu e habitou nesse espaço que eu estou hoje, que é São Paulo, que transitou por lugares que pessoas da minha família transitaram, que eu transitei, me localizou, porque até então esses lugares eles eram ensinados para mim como lugares menores, como lugares que não tinham importância, como saberes que não valiam nada, né? Eu sou assim, quando eu me aproximo de Sueli Carneiro, eu me aproximo a partir da leitura. Eu sou muito grata à biografia escrita por Bianca Santana. Sou muito grata à coletânea, né, desenvolvida pela Djamila Carneiro, pela Djamila Ribeiro, desculpa, pelo selo Sueli Carneiro, e agora a tese da Sueli Carneiro, que vai explicar para a gente por que eu não conheci Sueli Carneiro antes, né? E eu literalmente tenho falado, eu estou partindo de Sueli Carneiro. Sueli Carneiro se inspirou de um monte de gente, mas eu agora estou partindo de Sueli Carneiro porque o que ela trouxe é inovador. Eu não preciso ir lá para trás de tantas outras pessoas que não fazem sentido, porque Sueli Carneiro está me dando caminhos, né? Sim. Uhum. Quando Sueli Carneiro traz essas questões que você aponta, eu me lembro de algumas falas dela, onde ela fala: a existência negra nunca foi pensada no horizonte de dignidade, nunca se teve projetos para a nossa existência enquanto possibilidades. Então, é importante que a gente se organize e se reorganize cotidianamente para que a vida em dignidade nos seja possível, né? Especialmente quando a gente fala das mulheres negras, eu acho que a Sueli Carneiro ela faz algo extremamente importante, que é, primeiro, ao identificar isso de forma extremamente poderosa, porque veja, ela faz muitas pesquisas, ela desagrega dados de informações raciais, de gênero, e ela descobre que nós, mulheres negras, estamos numa situação completamente caótica e complexa. E que, portanto, esse feminismo que surge para lutar por mulheres, ele não surge pensando nas demandas das mulheres diversas que somos. Ele parte de uma categoria universal, sem compreender a sua particularidade, que sim, merece luta, merece movimentos, mas é particular, não é universal. E desconsidera tantas outras demandas e necessidades como a nossa enquanto mulheres negras. Quando Sueli Carneiro consegue desagregar esses dados e apontar essa urgência em reconhecer, evidenciar tudo isso e combater tudo isso, ela causa um fuzuê. Uhum. Ela causa um fuzuê no, no território brasileiro, na nossa cabeça. Porque nós crescemos achando que certas coisas são normais, naturais. Então, quando você começa a ler Sueli Carneiro, você entende que não tem nada de normal e natural ali. Ali tem uma sequência de violências, de ausências, de falta, de abandono, de apagamentos, de invisibilidades, né? E daí a importância desta pensadora para mim, enquanto mulher negra, enquanto psicóloga, que não pode mais olhar para o outro
sem se indignar, Exatamente. sem ficar perplexa diante dos absurdos que houve. Não pode mais olhar para o outro e fazer aquela pergunta tão tradicional do campo clínico psicológico que não estudou o Brasil, que é: será que isso não é coisa da sua cabeça? Uhum. Não, não é Não, não coisa da é, minha né? A gente cabeça. sabe o quanto a psique da pessoa, da mulher negra, do homem negro é afetado por toda esse ciclo de violência e opressões, né? Exato, exatamente. Então, Sueli Carneiro, então, tem sido essa pessoa que tem me inspirado. Então, é uma fala de Sueli Carneiro que atravessa essa minha história, né? E isso tem a ver com o que Sueli Carneiro pede e propõe nos seus escritos e nas suas reflexões, que a gente não se torne papagaio, né? Que a gente fique repetindo exatamente o que ela falou, mas que a gente pegue tudo isso e transforme, dê sentido naquilo que fazemos, nas lutas a quais estamos, né? Na biografia, para quem não conhece, na biografia Continuo Preta, escrita pela Bianca Santana, que é extraordinária, é uma biografia, é um livro maravilhoso. A Bianca Santana, ela consegue colocar as questões pessoais da vida da Sueli Carneiro, né, aquilo que nos interessa, porque o campo da intimidade não necessariamente precisa estar aberto para todos, mas também ela vai situando toda essa perspectiva de luta que Sueli vai tendo ao longo dos tempos, né? E a Sueli Carneiro, ela vai fazendo coisas interessantes, que cada passo de luta ela escreve. Então, ela tem muitos artigos contando passo a passo da sua atuação, né? Todos esses artigos, eles estão ali no livro organizado pelo selo Sueli Carneiro. Quando a Bianca ela vai escrevendo a história da Sueli Carneiro, e ela vai situando as histórias das mulheres negras, eu começo a lembrar, por exemplo, ela vai citando as escolas de samba, Camisa Verde e Branco, a Vai-Vai, e aí naquele momento, eu lembro que assim, a primeira vez, por exemplo, que eu ouvi falar sobre a revolta da Chibata, sobre João Cândido, foi quando eu cantei um samba da Camisa Verde e Branco, com a minha família. Antes disso, eu não tinha aprendido nada sobre isso na é, escola, né? exatamente. E aí eu entendi, cara, escola de samba é a nossa escola, e é por isso que a gente tem que lutar pela escola de samba, a gente não pode entregá-la para ela ser um espetáculo do turismo. Ela é uma escola formativa que garante a manutenção da nossa existência, que nutre esse sujeito preto que nós somos, né? Nas escolas de samba que nós aprendemos essas coisas. Quando a Bianca Santana vai contando as histórias de família da Sueli Carneiro, ela coloca algumas fotos e a gente vê aquelas fotos de família preta, a gente olha para a nossa família preta com outros olhos e a gente reorganiza e reencontra a força e o potencial da nossa família preta no encontro com a família preta de Sueli Carneiro, e essas misturas todas que foram se dando de forma complexa e estranha, que vão atravessar a vida de todos nós, brasileiros. Né? Sueli Carneiro, quando ela fala da luta, isso que você trouxe, né? A gente não pode, a gente tem que estar alerta, né? A gente tem que estar lutando, porque a liberdade, a igualdade não nos foi dada, foi conquistada. Tudo que é conquistado não está aí para sempre. A gente tem que ficar vigilante para a gente não perder, né? E lendo isso na biografia, eu lembrei de uma coisa que minha avó que tem mais de 90 anos, né? Que ela me falou, e ela me fala quase todos os dias quando eu ligo para ela, né? Que ela fala assim: a minha vida é uma luta e a minha história é bonita. Todos os dias, quando eu acordo, eu me alimento, eu descanso, porque eu tenho que estar pronta para a hora que a luta voltar, porque a luta sempre volta, mas eu tenho que estar pronta. Nossa, E que quando a lindo. minha avó fala isso, eu entendo que, assim, enquanto psicóloga, talvez eu tenha tido dificuldades de luta em alguns momentos, porque eu vinha me alimentando de pensamentos e direções que não me nutriam, pelo contrário, me matavam. Uhum. Quando eu me alimento de Sueli Carneiro e todas as vozes negras que ela me apresenta, então sim, eu consigo dizer para minha avó: a minha vida também é uma luta, e minha luta também é bonita. E eu passo a me alimentar de forma a me nutrir, não a me envenenar. Sim. Então, veja como Sueli Carneiro, ela situa a gente e ela tira a gente desse mundo abstrato
faz a gente pisar no nosso solo e reconhecer o potencial da nossa existência. Minha avó não precisou publicar um livro. Sim. A minha avó só precisou olhar para mim e dizer isso. E eu entendi tudo. Que Aí, maravilhoso, né? Maravilhoso. Débora, eu fiz mais um destaque em cima de um artigo da Sueli, que é o artigo Mulheres em Movimento, onde ela diz, né, que ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres em novos sujeitos políticos. Essa condição faz com que esses sujeitos assumam, a partir do lugar em que estão inseridos, diversos olhares que desencadeiam processos particulares subjacentes na luta de cada grupo particular. Ou seja, grupo de mulheres indígenas e grupo de mulheres negras, por exemplo, possuem demandas específicas que essencialmente não podem ser tratadas exclusivamente sobre a rubrica da questão de gênero, se esta não levar em conta as especificidades que definem o ser mulher neste e naquele caso. Você até já trouxe um pouco desse assunto para cá, né? Porque o feminismo, ele sempre é tão abrangente, né? Todas as mulheres, mas nunca, sempre deixando para lá, né, a questão da mulher indígena. Depois a gente conversa sobre isso, depois a gente fala sobre uhum. isso, como se existisse uma urgência única que igual para todas nós e que não é. Mas tanto na biografia como no livro agora que foi publicado, que é a tese dela, a Sueli Carneiro, ela dá muita ênfase para um evento que aconteceu na década de 80, um evento onde um grupo de mulheres brancas se reuniram para discutir a questão da mulher. Nesse evento, acontecia algo que eles estavam chamando de Tribunal Berta Luz. Né? Então, era ali uma encenação de um julgamento, e quem estava ali sendo questionado era, enfim, as questões de gênero. Nessa organização toda, era um grupo de mulheres querendo discutir a questão de gênero, que vai fazer essa encenação, e não tinha nenhuma mulher negra, exceto na plateia. Por isso, Sueli Carneiro estava lá. Né? Haviam homens presentes, e entre os homens existia um homem negro, que era Abdias do Nascimento. Nessa encenação, Abdias do Nascimento é chamado em algum momento, porque né, o gênero está lá em discussão, ele está sendo questionado. E Abdias do Nascimento, essa pessoa extraordinária também, né, ele rapidamente vai lá e fala: bom, já que mulheres negras não estão aqui e eu estou sendo convidado a representá-las, então eu, neste momento, peço licença e me faço cavalo para que as minhas ancestrais negras estejam sobre mim e apresente as demandas das mulheres negras que existem nesse país. Isso é extremamente importante. Quando esse evento termina, a Sueli Carneiro corre atrás do Abdias do Nascimento. Agradece o que ele fez. Fala o quanto aquilo foi honroso, quanto foi maravilhoso ser representado por ele. Mas ela faz um compromisso com ela, com ele, com todas as mulheres negras. Naquele dia ela fala: daqui para frente, o senhor não vai mais precisar fazer isso, porque nós vamos chegar. Nós vamos falar. E a partir disso, a Sueli Carneiro começa uma luta, uma trajetória. Eu estou falando Sueli Carneiro, mas sempre quando eu falar Sueli Carneiro, a gente pensa Sueli Carneiro em muitas mulheres negras, porque Sim, é claro. sempre um Uhum. coletivo de mulheres, né? E ela faz questão de deixar isso demarcado. Então, ela começa muitos movimentos de pesquisa, ela se insere em espaços políticos mesmo, né? Ela participa de muitas reuniões, e nesses espaços que ela vai fazendo presente, ela vai entendendo a importância do sujeito político. Ela vai entendendo que não basta ser uma mulher negra no espaço. Tem que ser uma presença mesmo negra, atuante, com agenda política de reivindicações e de movimentos estratégicos para sairmos dessa situação.
Então, ela faz isso dentro de espaços políticos, ela faz isso a partir de muitas pesquisas que ela vai fazendo, ela faz isso a partir de muitas discussões com mulheres negras, e num determinado momento, mulheres brancas ficam achando que aquilo não está legal, né? E aí a Sueli Carneiro, ela vai ter, ao longo dessa história, que enfrentar duas lutas. A primeira, com as mulheres brancas, porque entendiam a universalidade do modo de ser mulher, e ela precisa colocar isso em evidência, que somos muitas particularidades, não somos universalidades, mas também a questão com o movimento negro, que ao acolher mulheres negras, não as tinha em lugares de liderança. Sim. Então são duas lutas importantes, porque assim, um reclama que vai dividir as mulheres, outro reclama que vai dividir as pessoas negras. E ela está dizendo, temos especificidades. E ela, né, mulher de Ogum, né? Uhum, sim. Põe, né? Põe a Abrindo sua caminho, né? armadura, vamos Vamos abrir esse caminho. isso aqui em discussão. Por isso a importância do sujeito político coletivo. Porque a partir desse lugar, ela começa a convidar e abrir espaço para que outras mulheres comecem a falar da situação da mulher negra em diferentes espaços. Quando no processo de redemocratização do Brasil, a gente tem o primeiro espaço político de mulheres, esse primeiro espaço político, ele é dominado por mulheres brancas, né? E aí, na época, uma dessas lutadoras também, que era radialista, ela vai lá no rádio e fala, mas cadê vocês, mulheres negras? Vocês vão aceitar isso, né? E a Sueli Carneiro, com a sua, né, com o seu grupo, todos se sentem convocados, né? E ao questionar essas mulheres brancas, que é engraçado, né? Porque a gente viu isso recentemente, uma das respostas que a Sueli Carneiro tem é que não, as mulheres negras não estão aqui porque vocês não estão organizadas, ou porque não existe mulher negra, porque eu não encontrei. A gente viu isso recentemente na formação dos nossos ministérios, né? Quando alguns ministérios foram questionados sobre a ausência de mulheres negras, e aí era, é que eu não encontrei mulheres negras qualificadas ou Não, organizadas. É o não quanto, encontram, né? Nessa hora eles não nunca é? encontram. O quanto que essas questões vão e voltam, e tem a ver com Voltam. isso que Sueli Carneiro fala, né? Assim, nós não conquistamos eternamente, a gente tem que se manter em luta, porque se a gente pisca, né, a gente volta para o mesmo lugar, né? Não encontrei Exatamente. mulheres. Então, Sueli Carneiro, de novo, vai lá, se organiza com as mulheres e coloca mulheres negras, né? E quando ela faz essa desagregação de dados estatisticamente nas pesquisas, elas descobrem que esse mesmo espaço vai publicar um livro sobre a questão de gênero, né? E aí elas falam assim, não, nós queremos um capítulo sobre mulheres negras, né? E essas mulheres brancas que estavam à frente falam, mas quem que vai escrever? Né? Né? Nós vamos escrever. Né? E aí é um trabalho, né? Porque assim, nós vamos escrever, é aquela coisa, então tá bom, mas é para ontem, sabe? Assim, para não dar Uhum. tempo de vocês fazerem. Mas nós fazemos, né? Porque nós somos mulheres negras, nós fazemos, né? E Sueli Carneiro e todo o grupo faz isso, e durante muito tempo que ficam no governo, elas abrem comissões específicas para a mulher negra discutir a questão da saúde da mulher, do planejamento familiar, da educação, do trabalho, da violência, da necessidade de creche, demandas que não atravessavam discussões do movimento feminista. E isso vai ser muito importante, porque é desse jeito que o feminismo começa a ir enegrecendo, né? Que acho que esse também é um lugar que a gente foi colocando a Sueli Carneiro, né, sobre esse processo de enegrecer o feminismo, né? Ela vai enegrecendo o feminismo não teoricamente, mas com ações, praxis, então pensando e fazendo, né? Não é andando no sobrevoo do mundo, mas é pensando e fazendo e chamando para falar aqueles que estavam no dia a dia, aquelas que estavam no dia a dia. Essas mulheres participaram de lutas importantes, de coletivos com mulheres latino-americanas, diálogos que não aconteciam, convocando mulheres diversas a falar. Essas mulheres participaram de conferências, essas mulheres lutaram, né, com a sua armadura de Ogum pelas cotas raciais. Essas mulheres foram a Durban, não a passeio, não para brincar, elas foram extraordinariamente extraordinárias no que elas se Sim. proporam a fazer, né? Elas foram às universidades, elas foram a
todos os espaços necessários para que nós, mulheres negras, pudéssemos continuar viva e pudéssemos ter acesso às nossas memórias, às nossas histórias e às nossas produções de conhecimento. Então, para mim, e para quem está estudando e lendo Sueli Carneiro, a gente tem que começar sempre dizendo: Sueli Carneiro é uma filósofa política antes de qualquer coisa. Muito obrigada pela sua contribuição, conhecimento e que acho que é isso, né? Nós precisamos cada vez mais que esses conhecimentos cheguem às nossas iguais, às nossas mães, filhas, sobrinhas, né? Para que a gente tenha um outro olhar sobre a nossa própria existência, não é? Exatamente. Eu agradeço o convite, agradeço essa conversa e quero agradecer também, especialmente, Sueli Carneiro, que eu tive a honra de conhecer em junho deste ano, pessoalmente, uma mulher fenomenal, e a Bianca Santana, que eu tive a honra de conhecer também no mesmo dia. E no nosso próximo episódio, a mefricanidade, a construção de uma identidade étnica com a incorporação de dinâmicas culturais. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos